Salve galera, bora resolver essa questão da AFA que relaciona força elétrica e MHS. Muito foda, questão muito linda. Então vamos lá. A figura abaixo mostra uma pequena esfera vazada aí, né? Esfera vazada é oca, com carga elétrica Q, ignora esse 5 que não tá no enunciado original. Carga elétrica Q igual a 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, então ela é positiva essa carga aqui, né? E massa 80 gramas, perpassada por um eixo retilíneo situado num plano horizontal, essa reta aqui horizontal, e distante D igual a 3 metros de uma carga pontiforme fixa, Q, e essa carga aqui ela é negativa, e ele está distante de 3 metros. Beleza. Se a esfera for abandonada em repouso no ponto A, a uma distância x, então a gente vai abandonar a esfera Qzinho, né? Qzinho. Aqui, no ponto A, muito próxima da posição de equilíbrio O, né? Ele está querendo dizer que a distância entre a distância entre o ponto O e o A é justamente o pontinho X, tal que X sobre Dzão é muito menor do que 1, isso daqui é muito menor do que 1, a esfera passará a oscilar em MHS, em torno de O, cuja pulsação é em radianos por segundo. Então ele quer a pulsação, né? Ou a frequência de oscilação. Ele quer essa letra W aqui. Beleza, eu vou ampliar para vocês aqui essa figura, né? Porque a gente vai ter que desenhar nela, né? Como a gente sabe, essa esfera é positiva e essa é negativa, né? Eu já te deu isso no enunciado. E essa esfera Qzinho, ela vai estar aqui, no ponto A. Beleza, então vamos colocar aqui, ó, Qzinho no ponto A. Concorda que vai ter uma força elétrica entre essas esferas? Vou colocar de roxo aqui, que vai, essa força elétrica, né? É nessa direção, essa força elétrica, e ela vai estar saindo da carga positiva, como sempre, né? E entrando na negativa, que é o Qzão. Então essa força elétrica vai atrair eles. Mas essa força elétrica, ela tem componentes, né? Quais componentes ela tem? Componente horizontal, que é aqui, ó. Não vou colocar de azul, porque vai ficar... Eu vou colocar de vermelho. Se vocês conseguirem visualizar bem, ela tem esse componente azul, que é o FEX, e ela tem esse componente vertical, que é o FEY, a força elétrica Y, né? Só que o que acontece? A esfera, ela tá como se fosse colada, né, nesse fio. A esfera Qzinho tá como se fosse colada nesse fio, né? Ela é vazada, ela tá com esse fio por dentro, digamos assim, né? Esse fio passando por dentro. Então essa força elétrica na vertical, ó, FEY, não vai importar. A única força elétrica que a gente vai usar, a única componente, é a componente horizontal. Tá, e como que a gente relaciona isso com o MHS? Cara, ele falou que a esfera Qzinho vai passar a oscilar em MHS a partir do ponto O. Logo, a gente pode afirmar o quê? Que a força elétrica, a componente horizontal, que é a única componente que vai ter efeito, né, na partícula Qzinho, ela é igual à força restauradora do MHS. É aquela força do MHS que puxa o corpo de volta para a posição de equilíbrio. Então, por exemplo, a força que está trazendo, a força elétrica que está trazendo O aqui é 3 newtons, por exemplo. Vai ter uma força restauradora do lado contrário ao movimento para puxar essa carga Qzinho de volta para a posição original dela. Beleza. Temos mais umas coisas que a gente precisa falar aqui. A gente sabe que isso daqui vai formar um triângulo, né? Ó, 90 graus, triângulo de 90 graus, né? Triângulo reto. E bom, o que acontece? A gente vai ter um ângulo aqui, ó. A gente pode chamar esse ângulo de tetra. Deixa eu ver se dá pra viralizar. E ele falou pra gente, né, que x sobre d é muito menor, xão sobre xzinho, né, sobre dzão, é muito menor do que 1. Ou seja, o x é muito menor do que o d. Logo, o x ele é insignificante perto de d. O x ele é aproximadamente zero, beleza? Comparando com D, porque ele é muito, muito menor do que D, beleza? Então, a gente sabe que esse X vai equivaler praticamente a zero, né? E a gente vai ter também essa distância aqui entre a carga, a distância da força elétrica, né? Entre a carga positiva e a carga negativa. Essa distância, vamos chamar de Z. A gente tem um triângulo de 90 graus aqui, beleza? É só fazer Pitágoras para a gente descobrir a força elétrica X, né? Que a gente precisa da distância, e essa distância é a distância Z. Então vamos lá. Z ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Opa,
V ao quadrado é igual a x, só que o x é praticamente zero, então é x ao quadrado, que é a mesma coisa que zero ao quadrado, mais dzão ao quadrado. Olha a conclusão que a gente chega. Então, z ao quadrado é d ao quadrado. Então, v é igual a d. O que a gente está falando nesse momento, então? Que a distância aqui, ó, essa distância, né, a hipotenusa desse triângulo aqui, é a mesma coisa que esse cateto Dzão, ó. Esse Z é a mesma coisa que o D, né? Eu vou até apagar o Z aqui, vai ficar D. E esse é o intuito da questão mesmo, porque é um MHS. O MHS não pode ter um ângulo, uma variação de ângulo muito grande para o ensino médio, senão já não vai se comportar mais como um MHS, a gente vai ter que partir para cálculo e tudo mais. Beleza? Agora, então a gente sabe que essa distância é o Dzão, que ele deu o número do Dzão pra gente, que é 5, né? É ter 3 metros esse Dzão. Então, pô, agora a gente só tem que voltar a isso, né? Força elétrica X é igual a força restauradora do MHS. Então, vamos lá. O que é força elétrica? A gente sabe, né? K, que é a constante de eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9, né? Normalmente, se eu não estou enganado também, eu acho que é, né? É 9 vezes 10 a 9. Vezes o K, K, Qzão, Qzinho, sobre d ao quadrado, que é justamente a distância entre a carga positiva e a negativa, beleza? E a gente tem um porém, né? A gente quer a força elétrica X. A força elétrica X é o quê? É a força elétrica normal vezes o cosseno de tetra, né? A componente horizontal da força elétrica tá com cosseno, tá com um ângulo, né? Tá com o cosseno de tetra. Mas opa, calma aí. A gente sabe que a gente tem como descobrir o cosseno de tetra, né? Cosseno de tetra é justamente o cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é dzão, né? Que era z. Eu criei o z e a gente descobriu que é igual ao d, né? Porque o x é insignificante. Beleza. Então a força elétrica de x, a força elétrica na componente horizontal, é força elétrica vezes x sobre d, né? Força elétrica é essa fórmula que a gente colocou. Agora a gente vai multiplicar por x sobre d, que é o cosseno de tetra. Isso é igual a força restauradora no MHS. Aqui é um negócio muito interessante também. Como é que a gente descobre a fórmula da força restauradora no MHS? A gente sabe que a projeção de um MHS é o MCU. Qual que é a aceleração de um MCU? É a aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, concorda? Velocidade linear dividido pelo raio. Óbvio que a gente pode afirmar que o x, que é o comprimento da corda, né, a distância da corda, que é a distância da bolinha, né, o tanto que a bolinha anda, é igual ao raio, certo? Então, a gente pode substituir esse r pelo x, porque é justamente o raio do MCU, lembra, né? O MHS é uma projeção do MCU. Então, a gente pode colocar que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre x, e a gente sabe que v lá no MCU é W vezes o R, né? É a velocidade linear angular vezes o raio. Opa, a gente sabe que o raio aqui é X, certo? Beleza. No MCU. Então vamos substituir esse V aqui nesse V ao quadrado. Ó. A aceleração centrípeta fica igual W ao quadrado, certo? Porque vai elevar o W ao quadrado vezes o X ao quadrado sobre x. Essa é a aceleração do MHS. Pode simplificar esse x com esse x. A aceleração do MHS vai ser w ao quadrado vezes x. Agora, olha que interessante. A gente quer a força restauradora, né? A força que puxa de volta o corpo para a posição de equilíbrio no MHS. A gente não quer a aceleração restauradora, digamos assim. Então, por que eu estou descobrindo isso? Simples. Porque agora eu posso multiplicar dos dois lados massa, né? Ó, multiplicar aqui por a massa dos dois lados. E por que eu tô fazendo isso? Cara, massa vezes aceleração é justamente a força restauradora nesse contexto, né? E óbvio que eu tenho que pegar aqui e multiplicar pela massa também, né? Desse lado. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Logo, a gente chega à conclusão, rapaziada, que a força restauradora no MHS é W ao quadrado vezes o M vezes o x, beleza? O W é o que a gente quer, é a pulsação, a frequência de oscilação. O M é a massa e o x é o raio, né? Ou a distância, a distância, eu tô tentando lembrar o nome, o alcance. Não é alcance, né? Pô, elongação. Não sei, mas é algo assim, é a distância, né? Não vai ser importante nesse caso pra gente aqui. Beleza. Então a gente descobriu que a força restauradora é isso daqui. Logo, é só a gente igualar a força restauradora
a força elétrica X, né? A força elétrica na componente X já tá aqui. E agora bora escrever então, ó. Deixa eu só apagar aqui essa bagunça, né? Uma coisa que eu tenho que melhorar é a bagunça no quadro, porque eu realmente não sei organizar muito bem o quadro. E aí, pô, fica muita coisa apagada. Mas enfim, é igual a força restauradora, que é W ao quadrado, que é o que a gente quer, né? Vezes o M, vezes o X. Beleza, o que a gente percebe aqui já? X simplifica com X, pá, beleza. Esse D vai multiplicar com esse D ao quadrado vai multiplicar com esse D, que vai ser D ao cubo, né? D ao cubo, beleza? O que mais que a gente tem? Cara, agora é só partir para conta mesmo. A gente sabe que a constante, então, do vácuo, eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a 9, vezes o Qzão, né, que é a carga da partícula maior. A partícula maior ela é negativa, mas o sinal não vai importar em nada aqui, né? A gente sabe, porque quando a gente vai calcular a força elétrica, geralmente é em módulo mesmo da carga. Então a carga é 3 vezes 10 a menos 6. Você pode colocar negativo, se você quiser, certo? 3 vezes 10 a menos 6, a carga Qzão. O Qzinho, deixa eu só conferir se é isso mesmo, é isso mesmo. O Qzinho é 2 vezes 10 a menos 5 coulombs, vezes 2 vezes 10 a menos 5, 2 vezes 10 a menos 5. Sobre D ao cubo ele deu pra gente, né? Quer dizer, ele deu o D, né? Que é 3 metros. 3 ao cubo é 27. 27. Isso é igual, então, a W ao quadrado vezes o M, vezes o X, que eu simplifiquei, né? Porque o X estava aqui, então deu pra simplificar ele. W ao quadrado é justamente o que a gente quer, certo? E eu vou apagar isso daqui também, que foi uma boa demonstração, né? Demonstração boa. W ao quadrado vezes a massa. Massa da bolinha, né, gente? A bolinha positiva que está sendo atraída. Qual que é a massa dessa bolinha? 80 gramas, beleza? 80 gramas. 80 gramas tem que ser em quilo, né? A massa no Sistema Internacional de Unidade, no SI, é em quilo. 80 gramas em quilo é a mesma coisa que 80 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 2, né? Você passa um zero pro lado esquerdo. E é isso, né? 1, 2, 3. É isso mesmo. É 8 vezes 10 a menos 2 quilogramas a massa. E pronto, cara. Agora é só a gente descobrir esse W, né? A frequência em radiano por segundo vai dar. Tá, então vamos lá. Isola o W ao quadrado. W ao quadrado, passa esse 8 vezes 10 a menos 2, multiplicando aqui embaixo, né? O 27. Vai ficar o quê? 27 vezes 8 vezes 10 a menos 2 sobre 9 vezes 10 a 9 vezes 3 é 27. 27 vezes o 10 a 9, tô conservando, tá? A base do 9. A base do 3 eu também vou conservar, que é 10 a menos 6. Vezes o 2. Multiplica então 27 por 2, 54, né? E lembrando que a gente está conservando a potência de 10 aqui, né? Que enfim, você pode fazer direto, mas é só para ficar mais organizado. Opa, tá. Beleza. É isso, né? E aí, agora a gente pode somar, né? Esses expoentes aqui, né? 9 menos 6 é 3, 3 menos 5 é menos 2. Então aqui em cima vai ficar 10 elevado a menos 2, tá? Menos 2. 27 vezes 8, cara, dá pra fazer isso melhor, ó. O que a gente pode fazer? Dá pra simplificar 54 por 27, né? 54 vai ficar 2 e 27 vai ficar 1, né? 54 é o dobro de 27. Agora aqui, ó, olha que beleza também que vai dar. Aqui vai ficar 2. 2 simplificado com 8 é 1 e 4, né? Então vai ficar que W ao quadrado é 1 vezes 10 a menos 2 sobre 4 vezes 10 a menos 2. Olha que bacana. E, cara, aqui 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1, né? W ao quadrado, então, é 1 sobre 4. O W, a frequência de oscilação, né? Ou a velocidade angular do MCU, W, vai ser a raiz de 1/4, que é 1, sobre 2. Beleza, galera? Em radiano por segundo, né? Como ele falou ali. Só vou colocar radiano por segundo. E é isso, questão da AFA aí, resolvida 1 sobre 2, letra C. Falou.